graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos, esteja com aqueles que acompanham pela internet. Nós vamos rogar agora, falando: Deus, fala comigo. Eu preciso ouvir a Tua voz nas Escrituras Sagradas, na Palavra de Deus. Também que o Senhor me ajude a transmitir com sinceridade, com fidelidade aquilo que Ele deseja. Oremos. Deus, primeiramente confessamos total dependência do Senhor. Não é possível entender o livro sagrado senão com a iluminação que vem do alto. Intelectualmente, Pai, podemos entender as palavras que estão escritas, mas o significado e a vivência é só pelo poder do Senhor. Nos ajuda a não sermos apenas ouvintes da palavra, mas praticantes. E agora remove da nossa mente, do nosso coração, tudo que atrapalha, meu Deus, a compreensão da Bíblia Sagrada. Ministra a cada um que está aqui, aqueles que estão ouvindo essa mensagem, a ação poderosa do Teu Espírito, trazendo vida, revelando e mostrando a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos e irmãs, eu queria começar com uma frase popular que é bem provável que você já tenha ouvido. Não estou dizendo que ela é certa. Pastor, quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Já ouviu essa frase, não? Pastor, depois que eu passei para crente, a minha vida ficou difícil. Eu já ouvi tantas vezes esse tipo de frase que eu já não me assusto mais. Mas tem uma coisa que eu me assusto. Tem uma coisa que ainda me causa espanto. É quando um cristão, com algum tempo razoável já de caminhada na fé, ainda não conhece as Escrituras nem o poder de Deus, achando que porque ele orou, algo de ruim aconteceu, ou porque ele decidiu seguir o caminho da verdade, de que esse caminho seria largo e espaçoso, de que não teria dificuldade nenhuma, que tudo iria acontecer na sua vida do jeito que ele bem entendesse. Isso me assusta. Quando isso parte de um novo na fé, não tanto. Mas quando parte de alguém que já deveria ter maturidade espiritual para estar ajudando outros, me assusta. Porém, o fato de me assustar não afasta o meu coração pastoral de orientá-lo. Orientá-lo na palavra de Deus, naquilo que Deus ensina. Por exemplo, Deus nunca disse, nunca, que a caminhada seria fácil. Deus nunca deixou alguém entrar iludido de que não teria mais problema nenhum. O Senhor Jesus Cristo enfrentou dificuldades e certa vez Ele falou: no mundo tereis aflições. E alguns param nessa passagem, só nesse trecho. Mas na sequência Ele fala: tem de bom ânimo porque eu venci o mundo. O fato de existir dificuldades não significa que Deus não esteja junto. O fato de haver situações adversas, aquilo que você esperava, não é a ausência da bênção de Deus. Às vezes é o contrário. Você só está avançando porque Deus tem te sustentado. Quando eu fui convidado para estar trazendo a mensagem essa noite, eu comecei a refletir qual texto, meu Deus, eu devo trazer para a tua igreja, porque toda a Escritura é inspirada por Deus. De Gênesis a Apocalipse é a palavra de Deus. Mas o que o Senhor quer comunicar com as pessoas que forem no dia 18 de março de 2018? E aqueles que posteriormente ouvirem essa mensagem? E lendo as Escrituras me deparei com uma passagem fantástica.
Até que eu conversando com a minha esposa, falei, meu Deus, a mensagem está pronta, na minha cabeça. Falta agora pôr no papel, rascunhar, mas já estava pronta na minha cabeça só de ler o texto bíblico. Só de ler o texto. Glória seja dada a Deus. Eu não tenho essa capacidade, mas Deus tem. Uma passagem que mostra um servo de Deus enfrentando tremendas lutas decorrentes de injustiça. Um homem de Deus, um dos apóstolos, enfrentando uma luta tremenda porque inventaram uma mentira contra ele. Sim, o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo era um fariseu, zeloso, perseguia a igreja cristã antes da conversão. E na conversão, naquele momento fantástico na vida dele, quando ele entendeu que Jesus Cristo é o Senhor, arrependeu-se de seus pecados, decidiu consagrar a vida a Ele. Dali em diante teve várias dificuldades. Até quando você vai ler a segunda carta aos Coríntios, você fica impressionado das lutas e dificuldades que ele enfrentou. Ele fala de naufrágio, fala de fome, fala de ser chicoteado, fala de ser apedrejado, fala de ter que fugir rapidinho de uma cidade porque queriam matá-lo. Mas o Senhor já havia anunciado para ele, falou, olha, você vai ver o quanto importa sofrer pelo meu nome. Antes você perseguia a igreja, agora você vai ser perseguido pela igreja. Se olhássemos para isso, poderíamos falar, ele tem todas as razões para ir embora, para parar com isso. Mas aí você pega, por exemplo, em Atos capítulo 21, quando começou essa armação. Atos capítulo 21 diz que, no versículo 29, acusaram dele ter introduzido um cidadão no templo, um que não era judeu, o que para a época, para a religião da época, para o judaísmo da época, era um terrível, era passível até de morte, porque deixava o templo impuro. Mas não foi verdade, porque viram ele andando com Trófimo, que não era um judeu, acharam que por ele estar em Jerusalém, tinha introduzido essa pessoa dentro do templo. Decorrente disso, aí a gente vê toda uma história desenvolvendo. Ele quase foi morto, foi apedrejado, o pessoal queria matá-lo, livraram ele da morte, levaram para ser interrogado, e no final das contas ele apelou para César. Uma vez que ele havia apelado para César por ser cidadão romano, ele tinha direito a comparecer perante o tribunal em Roma, perante César, e César viria dar uma sentença. O costume é que ele era implacável, e muitos dos que apelavam para César não conseguiam êxito. Todavia, uma vez que ele era cidadão romano e apelou para que fosse a presença de César, era um direito dele como cidadão. Isso aí foi também para que se cumprisse algo na vida de Paulo. Deus havia falado, você vai testemunhar de mim lá na cidade de Roma. Você vai ser minha testemunha também lá. Mas o texto que eu quero narrar para vocês e fazer essa análise nesse dia é em Atos capítulo 27. Abra, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27. Eu particularmente não gosto desse título, Atos dos Apóstolos. Para mim seria melhor Atos do Espírito Santo ou Atos de Deus, porque os apóstolos sem Deus não fariam nada do que fizeram. E no livro de Atos não narra só os apóstolos, narra diversos irmãos e irmãs simples como eu e você que fizeram grandes coisas na obra de Deus. É um livro que a igreja está sendo instaurada e está se expandindo e chegou até os confins da terra. Aí no capítulo de número 27 do livro de Atos, diz assim a palavra de Deus. Atos capítulo 27. Quando foi decidido que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos a um centurião chamado Júlio, da corte imperial. Embarcando no navio Adamitino, que estava de partida para costear a Ásia, fizeram ao mar
indo conosco Aristarco, macedônio de Tessalônica. No dia seguinte, chegamos a Sidom e Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Partindo dali, navegando sob a proteção de Chipre, por serem contrários os ventos, e tendo atravessado o mar ao longo da Cilícia e Panfilha, chegaram a Mirra, na Lícia. Achando ali o centurião um navio de Alexandria, que estava de partida para a Itália, nele nos fez embarcar. Navegando vagarosamente muitos dias, e tendo chegado com dificuldade defronte do Cnido, não nos sendo permitido prosseguir por causa do vento contrário, navegamos sob a proteção de Creta, na altura de Salmona. Costeando-a penosamente, chegamos a um lugar chamado Bons Portos, perto do qual estava a cidade de Laceia. Irmãos, nós vamos meditar em todo o capítulo 27, mas eu quero ir por partes. E quero de forma especial que você reflita comigo sobre essa ótica, o cuidado de Deus em meio às dificuldades da vida. Repito, o cuidado de Deus em meio às dificuldades da vida. Por quê? A história começou lá atrás. Ele foi acusado injustamente, foi preso, foi chicoteado, descobriram que ele era cidadão romano, levaram ele para ser julgado. Quando ele viu que estava sendo julgado injustamente, ele apelou para César, e dali em diante a história narra o quê? Ele indo em direção a Roma, e passou por outros percalços. Mas aqui a gente vê um momento em que ele foi entregue a um centurião, junto com outros presos, para de fato viajar até Roma. A princípio, poderíamos achar que seria uma viagem tranquila, mas não foi. Mas algo que eu quero destacar logo de início é que Deus coloca pessoas e situações que venham em nosso favor. Quando poderia esperar que um centurião romano, um oficial, uma pessoa importante da guarda romana, do exército romano, tratasse um prisioneiro com humanidade? Era comum? Não. E nós vemos aqui claramente, no versículo 3, dizendo Júlio, tratando Paulo com humanidade, permitiu-lhe ir ver os amigos e obter assistência. Era como se falasse o seguinte: você está preso? Tá, mas então você pode ver ali os seus amigos e ver o que você precisa para a viagem. Quem prepara isso é Deus, irmãos. Quem prepara na nossa caminhada pessoas ao nosso encontro, pessoas ao nosso redor, que nos ajudam, é Deus. E aí não estou falando de crentes ou de não crentes. Deus prepara através de quem Ele vem entender. Nós temos a mania de achar que Deus só pode fazer o milagre de um jeito e só pode vir através de uma forma. Não, Deus pode fazer da forma que Ele quiser. E nesse caso aqui Ele usou um centurião romano. Mas não foi só nesse episódio não. Durante todo o trajeto a gente vê esse centurião tomando um cuidado especial com Paulo. Nós não sabemos se esse centurião havia convertido ou não, o texto não fala. Mas talvez tendo ouvido a história de Paulo, teve alguns cuidados mais especiais com ele. Mas é certo isso, que ele estava indo para Roma e Deus preparou alguém para ajudá-lo. Guarde isso na sua mente. Porém, o fato de Deus preparar alguém para nos ajudar não significa que a viagem, que a jornada da nossa vida sempre vai ser tranquila. E aqui já ficou claro, dando indícios de que a viagem não seria tranquila. Já começou a ter vendaval, começou a ter dificuldades. Lembrando que os barcos ou navios daquela época não eram tipo hoje, com GPS,
um grande motor, radiocomunicadores, celular via satélite, nada disso. Eram navios a vela, alguns até grandes, é verdade, e que dependiam da navegação pelos astros, pelas referências que eles tinham, pelas ilhas, e muitas vezes, pelo menos é o que consta a história, vinham a naufragar, especialmente em meio a vendavais. Na sequência ele diz no versículo 9: depois de muito tempo, tendo se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo: senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenice e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram a âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento, chamado Euroaquilhão, e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e fomos deixados debaixo. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Clauda, a custo conseguimos recolher o bote e levantar este. Usaram de todos os meios para cingir o navio, e temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pelas tormentas, no dia seguinte já aliviaram o navio, e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio, e não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se afinal toda a esperança de salvamento. Irmãos, o cuidado de Deus em meio às nossas dificuldades não isenta de que tenham ventos contrários, e sejam muitos e sejam fortes, a ponto de, em certa medida, alguns perderem a esperança. Não estou falando de deixar de acreditar em Deus, de olhando a circunstância e falar: dessa a gente não escapa. Você reparou que a situação aqui foi de mal a pior? Conseguiu perceber isso? Eu sei que tem vários nomes estranhos, eu estou deixando de lado esses nomes. Nosso objetivo não é tratar de cada um hoje, mas é você reparar que tinha um vento calmo, acharam que estava para levantar a âncora. A hora que saíram, começou o vento a ficar mais forte, a ponto de chegar um vento tremendamente forte. E eles começaram a jogar fora as coisas do navio, para que o navio ficasse mais leve. Em outras palavras, na vida pode ter situações que vão ficando mais difíceis. Eu não sei se esse é o teu caso. Só que Deus continua cuidando. Deus não deixou de cuidar. Deus não parou de olhar. Deus não anulou o seu propósito. Deus não cancelou o que Ele tem para a tua vida. E a gente vê aqui o seguinte, versículo 21. Havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: Senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partido de Creta, para evitar esse dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo, porque nenhuma vida se perderá entre vós, somente o navio. Porque esta mesma noite um anjo de Deus
de quem eu sou e a quem sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas, é preciso que compareças perante César, e eis que Deus, por sua graça, te deu todos quanto navegam contigo. Portanto, senhores, tende bom ânimo, pois eu confio em Deus, que sucederá do modo porque me foi dito, porque é necessário que vamos dar a uma ilha. Interessante que Deus nos encoraja nos momentos mais difíceis com uma palavra de esperança. Lembra que Jesus falou: no mundo tem de aflições? Se parasse ali, seria trágico. Como é que o meu Salvador, o meu Redentor, fala: olha, no mundo você vai ter dificuldades? Não, mas ele continua: tem de bom ânimo, e eu venci o mundo. Ele emendou para mim e para você uma palavra de esperança semelhante aqui. Paulo falou: olha, se vocês tivessem me ouvido, talvez não acontecesse isso, mas não ouviram, e agora é o seguinte: nenhum de vocês vai morrer. Deus me falou, quem só vai perder o navio. No navio havia 276 pessoas, não era pouca gente, entre prisioneiros e tripulantes. E eu fico imaginando o capitão desse navio, os soldados dizendo: oh, como é que é isso aí? É isso mesmo, nenhum de vocês vai morrer, mas o navio a gente vai perder. Ah, mas Paulo não tinha que ir para Roma, como é que o navio vai estragar? Irmãos, Deus não está preocupado tanto com o patrimônio mais do que com a vida. Ele deu, ele pode retornar, ele pode tirar, ele pode entregar de novo. A vida é mais importante do que o patrimônio. A vida tem mais valor. Quando você inverte isso, fica extremamente perigosa a tua existência. Ela fica fora de foco. Mas aqui nós vemos o Senhor mandando uma palavra de esperança e novo ânimo. Mas e daí? Essa palavra de esperança e de novo ânimo tem que se cumprir. Se ela não se cumprir, fique em aberto. Olha só a sequência do naufrágio. Versículo 27. Quando chegou a 14ª noite, ou seja, 14 dias, sendo nós batidos de um lado para o outro no mar Adriático, por volta da meia-noite, pressentiram os marinheiros que se aproximava de alguma terra. Por que pressentiram? Não dava para enxergar nada. E lançando um prumo, acharam 20 braças. Passando um pouco mais adiante, tornaram a lançar o prumo e acharam 15 braças. No primeiro momento acharam 37 e 36 metros, depois 27 metros. O que eles perceberam? Está ficando mais raso. O navio vai estraçalhar, as ondas batendo. Se ele para no banco de areia, o navio rebenta. E receiosos, versículo 29, que fôssemos atirados contra lugares rochosos, era melhor que ele quebrasse na água do que perto de rochas, lançaram da polpa 4 âncoras e oravam para que se rompesse o dia. Amanhece logo, que a tempestade está terrível, não estou enxergando nada. Amanhece logo. 30. Procurando os marinheiros fugir do navio, e tendo arriado o bote ao mar, a pretexto de que estavam para largar âncora na proa, disse Paulo ao centurião e aos soldados: se estes não permanecerem a bordo, vós não podereis salvar-vos. Então os soldados cortaram os cabos do bote e deixaram afastar-se. Como é que é isso? O bote salva-vidas você deixa embora? Sim, é isso mesmo que está escrito. A promessa é que seriam salvos se permanecessem no navio. Não podia ninguém pular fora com um bote salva-vidas. O soldado foi lá, cortou os cabos do bote salva-vidas e deixou ele se perder. O pessoal teve que ficar no navio. 33. Enquanto amanhecia, Paulo rogava a todos que se alimentassem, dizendo: hoje é o 14º dia em que esperando estáis sem comer, nada tendo provado.
eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disso depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Tendo dito isto, tomando o pão, deu graças a Deus na presença de todos, e depois de partir, começou a comer. Todos cobraram ânimo e se puseram também a comer. Estavam no navio 276 pessoas ao todo. Refeito com a comida, aliviaram o navio, lançando o trigo ao mar. Quando amanheceu, não reconheceram a terra, mas avistaram uma enseada, onde havia praia. Então consultaram entre si, e se não podiam encalhar ali o navio. Levantando as âncoras, deixaram ir ao mar, largando também as amarras do leme, e alçando a vela de proa ao vento, dirigiram-se para a praia. Estando, porém, num lugar onde duas correntes se encontravam, encalharam ali o navio. A proa encravou-se e ficou imóvel, mas a popa se abria pela violência do mar. O parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadasse e fugisse. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer, e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas, outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Meus irmãos, havia a palavra de que se salvariam, e aqui a palavra se cumpriu. O navio quebrou, estragou, não tinha como reaproveitar, fazer o remendo, mas a vida de todos se salvaram. Alguns nadando, outros agarrados a destroços, mas chegaram até aquela praia. Depois eles perceberam que estava na ilha de Malta. O que eu quero destacar nesse finalzinho é que a palavra de Deus sempre se cumpre. Deus não te dá uma palavra de esperança vazia que Ele não vai executar. Presta bem atenção. Deus não diz algo para a tua vida que Ele não possa fazer. Deus não deixa para nós as suas ricas e benditas promessas, para que depois, no meio do caminho, Ele diz: olha, deixa para lá, não vou dar conta. O navio se perdeu, mas as vidas foram salvas. O mar se tornou cada vez pior. Aonde estava a esperança de salvação deles, se rebentou. É claro que esse texto é uma narrativa histórica, mas dele podemos tirar várias lições para a nossa vida. A primeira delas, nosso Senhor envia pessoas para nos ajudar. Pode ser irmão, ou mesmo gente que nem acredita nele. Já parou para analisar isso? As pessoas que Deus põe ao seu redor para abençoar e te ajudar, para ser favorável a você quando parece que o mundo está contra. Paulo estava sendo levado preso. O que você espera quando está sendo levado preso? Ser tratado com cordialidade? Não. Mas Deus preparou Júlio, que preservou ele no início, deixando ele ver os amigos e suprimento. E aqui no final, a ideia era o seguinte: quando o navio tinha a iminência de naufragar, os soldados tinham obrigação de matar os prisioneiros, porque se algum deles fugisse, quem seria morto seria o soldado. É só você lembrar de Atos capítulo 16, da conversão do carcereiro. Quando ele chegou lá, viu que as portas do cárcere estavam abertas, ele ia se matar. E Paulo falou: não faça isso, está todo mundo aqui. Por que queria se matar? Ele ia ser morto do mesmo jeito. Não importa por que razão os presos fugiram, ele seria morto. Aqui é a mesma coisa. Mas o centurião impediu que os soldados fizessem aquilo, porque Deus estava ali preservando a vida de Paulo. Assim também como Deus, que em várias circunstâncias preserva a tua vida e todos que estão ao seu redor. Já parou para pensar nisso? Amém. Que por tua causa Deus abençoa várias pessoas ao redor.
Havendo um propósito para a tua vida, esse propósito às vezes se estende por tudo aquilo que leva àquele propósito, inclusive pessoas. Segunda verdade: situações difíceis fazem parte da nossa existência nessa terra. Nem sempre é sinal de desaprovação e juízo de Deus. Não é porque você está passando situação difícil que Deus não está contigo. Não é porque tem lutas e dificuldades que Deus deixou você de lado, de que a promessa foi invalidada. Pare e reflita. Pense muito sobre isso. Deus não anulou. As lutas fazem parte dessa vida, mas a promessa de Deus permanece. A promessa de Deus permanece. Terceiro, não morreremos sem que o propósito de Deus para a nossa vida seja cumprido, e ainda mais, por causa disso, muitas coisas vão acontecer ao redor. Por causa da promessa, do propósito de Deus na nossa vida. Irmãos, quando eu li essa passagem, fiquei pensando, falei, meu Deus, toda essa história, navio rebenta, vendaval, naufrágio, sofrimento, e Deus ali preservando a vida do servo dele, porque tinha um desígnio, tinha um propósito a ser cumprido. E a tua vida? Deus também tem te preservado. Só que muitas vezes, talvez eu e você, não sei, a gente acaba não glorificando a Deus e não confiando nas promessas e não percebendo de que a mão dele está com a gente, por causa de olharmos só as tempestades. Assim aconteceu com Pedro, quando andando sobre as águas, olhou ao redor e viu a força do vento, as ondas, e começou a afundar. Mas ali estava a mão de Jesus, para não deixar um dos seus filhos se afogar. Assim também a mão de Jesus continua estendida, continua a cuidar de tua vida, continua a amparar cada um. Eu quero que, em nome do Senhor Jesus Cristo, que diante de tudo isso que a gente lê, a tua fé seja fortalecida, que a tua esperança seja renovada, que no cumprimento da palavra na vida desse texto, na vida de Paulo e o que aconteceu nesse texto, você também renove a sua fé, a sua confiança de que Deus vai fazer, de que Deus vai agir, de que Deus vai te conduzir até o outro lado, até o dia final. Amém. Ele não desiste. Quero te convidar, se possível, ficar em pé. Vamos cantar esse louvor, por favor. Quem ele é? Afinal, vou estar orando. Chegar, tu és.
primeiro lugar, se você tem duvidado de que a mão de Deus está contigo, peça perdão. Se você tem proferido aquelas palavras que eu disse no início, quanto mais eu oro, mais coisa ruim acontece, peça perdão para Deus. Não é verdade isso. Não é verdade isso. Se você acha que depois que passou para crente, sua vida ficou pior, peça perdão. Não é verdade. Não é verdade. Jesus. Ó Senhor, traz para essa vida, meu Deus, o amparo que necessita, e abre os olhos, Deus, para que enxergue a Tua mão cuidando. Abre, meu Deus, o coração e o entendimento, para que contemplem o cuidado do Senhor a cada instante, suprindo cada coisa que é necessária, para que também percebam, meu Deus, que no momento difícil o Senhor tem carregado Ele nos braços. Essa pessoa, esse irmão, essa irmã, traz, meu Deus, sobre ele um renovo. Ó Deus, que ele tenha certeza que no meio das dificuldades, dessas tempestades da vida, o Senhor não permitirá que eles afundem, que eles naufraguem. O Senhor há de preservar a sua vida. Ó meu Deus, também olha com misericórdia para aqueles que sofrem com enfermidades no corpo e na alma. Que o Senhor traga a cura, traga o renovo. Também cura, meu Deus, os relacionamentos. Cura, meu Deus, trazendo para cada vida que aqui está, para cada irmão, para cada pessoa que agora colocamos em Tua presença, um renovo de esperança. Deus, traga paz, traga vida. Visita, meu Deus, esses corações. Ó Deus, nós Te adoramos. Ao ver esse livramento na vida de Paulo, nós entendemos que o Senhor é o mesmo ontem, hoje e sempre será. E a Tua promessa para a nossa vida, de que nunca nos deixaria, de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. E é nessa promessa que queremos a cada dia triunfar, vencer no santo nome de Cristo. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, o consolo, o conforto e a presença do Espírito Santo esteja com todos vocês e com todo o povo de Deus hoje e sempre. Amém.